Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto. Vamos direto aos destaques de hoje. Coloca aqui na tela os nossos colegas Guilherme Roquette e Glauco Pazza. E também vem pra cá com a gente Jeremias Werneck. Nós vamos começar pelo Guilherme Roquette, porque teve uma operação policial que prendeu 18 pessoas no início da manhã de hoje na região de Glorinha. Qual era o foco desta operação? Guilherme Roquette, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Essa operação quis desarticular uma quadrilha que estava se instalando lá na região de Glorinha. Para isso, esse grupo, André, armazenava uma série de armas em um sítio na localidade de Miraguaia. E a partir, então, destas armas armazenadas por lá, todo esse armamento era utilizado para fazer ataques a grupos rivais. Nós acompanhamos essa operação desde a madrugada e a gente está vendo aí o cumprimento de um dos mandados de prisão, André, que foi na casa de um homem que seria suspeito de ser um dos assassinos desta operação, deste grupo que estava tentando se instalar lá em Glorinha, André. Muito bem, daqui a pouco os detalhes. Obrigado, Guilherme Roquette. E olha só, você vai ver também, tinha um buraco no meio do caminho. Aonde? Mas era um baita... O que é isso? Um carro dentro desse buraco? Bom dia, Glauco Pazza. Bom dia, André. Bom dia a todos. Só não é um bom dia realmente para o dono desse veículo. Coitado, né? Saiu de casa para trabalhar, acabou caindo dentro desse buraco na zona leste aqui de Porto Alegre. A gente vai mostrar os detalhes, como aconteceu e o que houve com o motorista. Olha, o susto no mínimo foi grande, hein, André? Olha aí. Imagina só, e era de madrugada, né? Era de madrugada e um pouco antes já tinha um outro carro que quase, aliás, caiu, mas conseguiram retirar. E percebam que por dentro a água ela foi vazando e foi abrindo, né? O buraco por baixo da terra está muito grande. Inclusive diversas residências estão sem água neste momento para poder fazer o conserto, mas o Glauco vai explicar em instantes pra gente. E atenção, também é destaque de hoje. Tem polêmica nos bastidores do futebol brasileiro. O Flamengo ganhou na justiça o direito de ter público nos estádios quando atuar em casa. Mas os demais clubes do Brasil discordam desta decisão. Está aqui com ele, Jeremias Werneck, bom dia. Oi, André, bom dia. Obrigado, estar aqui contigo é muito bom, também com o Glauco. É uma polêmica que está, olha, tomando conta dos bastidores. Grêmio e Inter estão muito irritados porque aqui no Rio Grande do Sul ainda não tem liberação. E a gente quer saber a opinião de vocês que estão aí do outro lado. Vocês são a favor da volta do público aos estádios agora? Olha aqui a tela, ó. Você acha que a gente tem que ter público nos jogos do Brasileirão imediatamente? No nosso Facebook, facebook.com/SBTRS oficial, passa lá e deixa a tua opinião. A gente vai voltar trazendo o resultado e mais detalhes desse assunto que está rendendo muito, André. Principalmente no momento em que o governo do estado emite alerta para 17 regiões devido ao aumento das internações por causa da Covid-19. Tem uma informação sobre isso hoje aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu vou trazer detalhes. Em instantes aqui no Esporte. Obrigado, Jeremias Werneck. Agora faltando 20 para o meio-dia. E você vai ver também que tem novidades no caso do menino Miguel. O menino que foi morto pela própria mãe, no litoral norte aqui do estado. A polícia pediu a reconstituição para tentar desvendar de vez este crime. Em seguida, nós vamos até Imbé para conversar ao vivo com o colega Lucas Abate e o delegado Antônio Rax. Em seguida, as informações. Muito bem, 11 horas e 41 minutos, 17 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Uma informação importante é o Minuto Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Porque o Sindicato Médico aqui do estado atua intensamente na defesa da saúde e realiza todos os movimentos em prol da categoria. E uma das bandeiras é o respeito ao ato médico. Ao garantir que procedimentos exclusivos da medicina sejam realizados especificamente por médicos, a entidade zela pela autonomia do profissional e também pela segurança dos pacientes. Procure sempre um profissional especializado. Denuncie práticas irregulares. Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, agora 11 horas e 42 minutos. Muito bem, vamos direto para a redação. Quem nunca teve que desviar de buracos dirigindo, pelo menos aqui em Porto Alegre? Meu Deus do céu, a gente tem que dirigir sempre de olho. Não é só Porto Alegre, é tudo que é lugar. Mas teve um motorista que não conseguiu, até porque era de madrugada, por volta de 5, 5 e meia da manhã. Um buraco simplesmente apareceu na frente dele, engolindo o carro, inclusive.
Onde isso aconteceu? Conta pra gente. Glauco Passa. Olha, André, parece coisa de filme. O carro mergulhado, engolido pelo buraco, foi na esquina das ruas 9 de junho e 26 de dezembro. Isso fica no bairro São José, na zona leste aqui da capital. É uma região ali bem perto da Bento Gonçalves, para o pessoal se situar um pouco mais fácil. O motorista não viu o buraco, o carro mergulhou na água. Detalhe, antes um carro havia passado, já tinha caído, porque o buraco não estava tão grande, eles tiraram o carro, só que a água foi causando erosão, o buraco aumentou e esse carro aí mergulhou neste buraco. A parte da frente, você viu, ficou submersa, né? Principalmente a parte do carona ali. A informação é de que houve o rompimento de uma adutora, um cano daqueles grandes de água, né? Vamos ouvir o que disse o condutor, o dono deste veículo. Só o buraco começou a me engolir, né? Me molhei todo, peguei meu telefone ali, a sorte que era a prova d'água, senão tinha quebrado também. E abri a porta e saí. Saí embaixo d'água nadando, né? Não tinha como ver nada. Não tinha como ver nada, tava tudo escuro, a iluminação nenhuma funcionando na rua também. 11 horas e 43 minutos, 11h44 agora. Vejam, percebam a imagem deste carro engolido por um buraco pelas ruas aqui de Porto Alegre. Um pouquinho antes, um outro já tinha caído, conseguiram retirar. Esse não teve tempo, inclusive perdeu documentos, celular não perdeu porque era prova d'água, mas perdeu documentos. Agora, poderia ter se machucado e de maneira muito grave. Lembra quando nós mostramos na Serra? Não foi Bento Gonçalves, qual foi aquela cidade em que estava uma senhora dirigindo, passou o ônibus, aí ela veio e de repente o buraco se abriu, o carro, né, foi engolido também por um buraco. Foi numa cidade aqui da Serra, acho que faz cerca de um ano e pouco atrás, um pouquinho mais. E agora esse buraco, percebam o perigo, Glauco, o perigo que é um buraco como esse, que já estava provavelmente dando sinais, porque quando estoura uma adutora, aí começa a erosão e essa terra já deveria estar saindo por algum lugar, né, Glauco? E eu fico pensando, se alguém de moto passa ali, olha, não tem capacete que resolva a situação, viu? Até porque tinha água dentro. A informação do DEMAI, que realmente foi uma adutora, um cano grande que se rompeu, já está sendo feito conserto. Várias residências ali pela região ficaram sem água, porque é preciso interromper o abastecimento, né? E esta arrumação, digamos assim, vai até o final da tarde, no mínimo. Sorte mesmo que o motorista não se feriu. E o que diz o pessoal ali da região que mora ali a respeito deste problemaço enfrentado aí pelos motoristas? Vamos ouvir. Começou ontem à tarde, tá? Tipo umas 5 horas da tarde. Eu passei aqui de carro umas 7h30 e aí começou só aquele burburinho, só subindo aquela água. E isso é a 10ª vez que acontece. Eles vêm fazer o trabalho deles, ficam mais parados que trabalhando. Leva dias para consertar, né? E aí consertam. Logo em seguida, passou algum tempo, que eles devem ter tudo registrado, acontece novamente. E como sempre, hein, ô Glauco, e como sempre tem um Cusco que tá fiscalizando tudo, né? Ali, perceberam o Cusquinho? Um cachorrinho pretinho ali, todo elétrico, com aquela movimentação. Aí em seguida vai aparecer um cãozinho preto mais à direita da tela, onde estão aquelas pessoas ali, na beira da piscina, porque é praticamente uma piscina, a profundidade, pelo menos quase 2 metros de profundidade. Tá ali o Cusco, ó. Deixa a imagem rolar, porque ele tá elétrico, para tudo que é lado, adorando aquela movimentação, mas só ele. Olha aí o cãozinho aí. Agora, isto, de fato, quando eu falei de sinais, olha ali, ó, volta ali a imagem. Volta ali, ó. Certamente antes já estava, e vejo que a moradora disse que, ela falou em 10ª vez, não sei se foi um exagero de linguagem ou se é de fato a 10ª vez que acontece. Percebam que esta água, quando estava formando aquele buraco, né, Glauco, a terra e a água já estava saindo por algum lugar. Quer dizer, já estava aparentando sinais. E a gente percebe aqui, ó, olha só a água que vai aparecendo. Imagina o tamanho desse buraco, Glauco. Porque é um buraco que ele está muito maior, é um subterrâneo. Água brotando E a do questão chão. de tentar abrir a porta não ia ser fácil ali se tivesse alguém no carona para abrir a porta, para sair. Olha o drama, hein, André? Não, eu quero chamar a atenção das pessoas, porque a gente já ouviu o prefeito Marquesan, Nelson Marquesan Júnior, né? Tinha dito uma vez numa entrevista, o nosso sistema de esgoto, ele é antiguíssimo, é precário, sistema de esgoto e de abastecimento de água. Ou seja, situações como essa, Glauco, elas podem acontecer em qualquer rua de Porto Alegre. Agora, nesse caso aí, o rapaz se saiu bem, porque ele não ficou ferido. Agora, você imagina,
Se tivesse no carro uma senhora com criança, essa quantidade de água toda, quer dizer, não há possibilidade de se identificar que há esse problema, que há vazamento, fazer ali o isolamento do local, porque percebam, isso poderia ter sido muito grave. Imagine um ônibus caindo aí, um ônibus pesado, porque embaixo o buraco está bem maior, Glauco. A gente percebe pelo vazamento da água saindo pelo asfalto. E a água vai causando a erosão, né, André? Sim, o cano estoura e a água tem que sair por ao redor, né? Exatamente, tanto Agora é que pelo asfalto a gente vê os buracos no asfalto, que é por onde essa água que tem pressão vai saindo. Olha a quantidade de água, Glauco. Lembrando que foi no bairro São José, zona leste de Porto Alegre, bem pertinho da Bento ali. O motorista diz o seguinte, que vinha de forma muito lenta, cerca de 10 km por hora. E isso até não agravou o acidente. Agora, reforçando o que disse o DEMAI. A prefeitura já está no local, atuando ali para recompor esse calçamento. Lembrando que foi uma adutora que rompeu, é um cano grande de alta vazão de água. Por isso, o abastecimento foi cortado, só que é um trabalho intenso e grande. Somente à noite deve ser retomado o abastecimento. Agora, Glauco, eu vou insistir e a gente vai cobrar, sim, do DEMAI, da Prefeitura, da IPTC, para que faça sempre uma verificação. Eu não sei quem. Responsáveis, eles existem, eles estão aí. Alô, Prefeitura, tem que fazer uma varredura pela cidade onde há outras situações como essa para não provocar algo grave. Veja a quantidade de água que entrou nesse carro. Quero ver quem é que vai ressarcir também esse motorista. Bom, esse motor foi, né, André? O carro foi, né? O carro foi. Vocês percebam que quando puxam o carro de dentro do buraco, a quantidade de água que saiu de dentro. Então, assim, neste caso, eu acho que foi um recado muito importante dado. Porque tem muitas ruas de Porto Alegre com problemas e com situações como essa. O sistema é antigo, ok, é antigo. Não dá para trocar tudo ao mesmo tempo? Não, não dá. Mas a gente precisa ter uma fiscalização maior. A gente precisa oferecer segurança para motorista, pedestre, quem passa ali de ônibus, de moto, a pé, seja o que for. Tá dado o recado, pedido para a prefeitura, muita atenção, porque infelizmente este não é o primeiro que acontece, não é o primeiro buraco que abre. A gente vai atrás, vai encontrar um monte. E enquanto isso, estamos aí à mercê, né, com as nossas vidas, né, correndo o risco quando surge um buraco na frente, de repente, assim como aconteceu no início desta manhã. Muito bem, 11h50, coloca a sirene. Um sítio aqui em Glorinha, região metropolitana, estava sendo usado, sabe para quê? Estava sendo usado por uma facção criminosa para armazenar armas. Escuta aí a operação policial, café da manhã com a polícia. Polícia! Vem, meu, vem. Vem. Quem mais tá aí? Quem mais tá aí? Olha aí. Abre a porta. Deixa a mão pra fora aqui, vem. 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 Tá bem. Operação policial em Glorinha, aqui na região metropolitana. O grupo assumiu o controle de pontos de tráfico de drogas e queria tomar ainda mais espaço. Quem vai explicar pra gente essa operação é ele, Guilherme Roquete, que acompanhou tudo e diversas pessoas já foram presas, inclusive também, Guilherme. Exatamente, André. Bom dia mais uma vez para ti, para o Glauco e a todos que nos acompanham. O que aconteceu lá em Glorinha, André? Essa operação, ela teve 65 ordens judiciais. Dessas foram 32 de prisão e uma exatamente essa que nós estamos acompanhando aí na tela. De acordo com a Polícia Civil, nessa casa estaria um dos executores dessa quadrilha, que não foi localizado nesse local, mas ele estava próximo, estava numa outra casa e acabou sendo preso nessa manhã pela Polícia Civil. André, esse cidadão, que seria então o dono dessa residência, de acordo com a investigação policial, ele participou de um ataque a uma outra casa também lá em Glorinha. A gente também tem esse vídeo, também tem essa imagem e a gente pode mostrar daqui a pouquinho. O que aconteceu por lá? Esse grupo rival, ele queria se estabelecer em Glorinha. Então, a gente está vendo aí o ataque. Esse caso aconteceu em maio desse ano, quando então os criminosos ficaram dentro de um mato e pretendiam matar 2 desafetos. Eles foram até o local e ficaram por lá. Depois eu explico por que eles não conseguiram. Mas quando eles perceberam então que os 2 homens não chegariam, dispararam uma série de vezes, André, contra essa outra casa lá em Glorinha. Olha só toda essa ação que eles realizaram por lá. Esse caso aconteceu em maio desse ano. André, e tu sabes o que eles usaram nesse ataque? Não faço ideia. Conto agora, se tu quiser. Não faço ideia, conta.
Utilizaram, André, armas que estavam, então, armazenadas em um sítio próximo da cidade de Glorinha. E que armas eram essas? Vamos ouvir, porque tem muita escuta nesse caso, André, e a Polícia Civil conseguiu acesso a todos esses áudios e a gente pode mostrar, inclusive, eles se organizando para irem até o sítio, buscarem as armas e utilizarem depois essas armas nesse ataque que a gente viu agora. Vamos rodar o áudio. O outro sabe onde é que é, um 8 e uma 12 na lavagem. Daí tem mais 2 8 lá em Glorinha. Tem como tu passar ali, ou senão vou correr alguém pra pegar ali e levar lá pra Glorinha. Ô meu, eles estão no sítio na Miraguaia ali, o guri tá com 2 8 ali, tá? O menor tá te esperando ali. Tá separado já o 8 e a 12 ali na lavagem. 2 cargas pra cada um. A conversa, bom, para quem está chegando agora não percebeu, não está entendendo o que está acontecendo, a gente explica até mesmo porque o Guilherme Roquette acompanhou tudo muito de perto. Acompanhou toda a operação policial e tem todos os detalhes. Tem todos os detalhes desta operação, número de presos e operação que ainda segue, ainda continua. Este sítio em Glorinha, usado como depósito de armamentos. E percebam pelas conversas, Glauco e Guilherme, que tratam de armas como se estivesse fazendo assim um transporte de tijolo, né? Tijolo, eu digo tijolo de construção, né? Algo que fosse assim, mas na linguagem deles é muito comum porque é um instrumento de trabalho, né? Por incrível que pareça. E armas potentes, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, André. Tanto que o líder da quadrilha, o Rogério Bob, que está dentro aqui da cadeia pública de Porto Alegre, antigo presídio central, depois desse ataque, ele chegou a mandar mais uma mensagem pelo celular para essa quadrilha. Sabe o que ele queria saber, André? Ele queria saber se o grupo dele tinha utilizado a calibre 12 que eles pegaram lá no sítio. Vamos ouvir agora. E essa 12, não vamos cantar essa 12, hein? Cantar essa 12. O que isso significa, hein? Utilizar a arma no próprio crime, né, André? Porque o que aconteceu nesse caso aí? Houve a determinação de dentro do presídio para que os comparsas, os assassinos, os matadores dessa quadrilha fossem até um ponto que era dominado por uma facção rival e executassem 2 desafetos para que essa quadrilha então pudesse passar a dominar o tráfico lá em Glorinha. Eles estavam ampliando territórios. De dentro do presídio saiu a ordem: vocês vão até o sítio da Miraguaia, peguem os calibre 38 e também peguem a calibre 12. E aí, depois desse ataque que aconteceu em maio desse ano, André, o líder desse bando queria saber, vocês usaram mesmo a calibre 12? E aí, mais adiante, a gente vai ver a sequência desses áudios, eles respondem que sim. Inclusive, André, na operação de hoje foram exatamente 24 integrantes dessa facção presos. Só que o detalhe, André, 18 pessoas foram presas hoje e outras 6 já estão em presídios aqui do Rio Grande do Sul. Um deles a cadeia pública de Porto Alegre e o outro a penitenciária de Canoas. Agora a gente pode ouvir o responsável por essa operação, o delegado Juliano Ferreira, que nos dá mais detalhes, André, inclusive de como que essa quadrilha agia, qual era a proposta deles lá em Glorinha, André. Vamos ouvir o delegado. Era uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas aqui em Glorinha e em parte de Gravataí, né? Uma organização muito comandada, infelizmente, por um presidiário que está no sistema penitenciário, né? Na cadeia pública de Porto Alegre, né? Que movimentava em torno de R$100 mil por mês, né? Só de tráfico de drogas, e também autores de homicídios, de ameaças e extorsões na região aqui. E essas ameaças de homicídios eram não só contra rivais, né, de outras facções, mas também contra integrantes e até consumidores que não pagavam o que deviam para a boca de tráfico. 56 minutos, estamos conversando com o colega Guilherme Roquette, da redação Glauco Paza. Estamos mostrando esta operação policial que aconteceu na manhã de hoje. Olha aí a polícia chegando. Café da manhã com a polícia. Região de Glorinha, aqui em direção ao litoral norte. O colega Guilherme Roquette acabou de falar algo que eu anotei e me chamou muito a atenção. 18 pessoas foram presas. Outros 6 que estão envolvidos, eles não foram presos. Por quê? Me chamou a atenção também. Porque eles já estão presos.
Ou seja, exatamente, continuamos na situação do sistema prisional no Rio Grande do Sul. Não é exclusivo do Rio Grande do Sul, ok? Mas vamos olhar aqui para o nosso quintal. Infelizmente, a dificuldade que se tem, que não é de hoje, de conseguir-se, de fato, colocar o preso dentro da cadeia e oferecer condições de recuperação. Não. Ele vai, e como dizem muitas pessoas, a faculdade do crime, se transforma um presídio, o que não deveria ser. Nós estamos falando há quanto tempo sobre as participações público-privadas, a discussão, exemplos que vêm de Minas Gerais. O governo de São Paulo tentou fazer isso, mas não conseguiu. Eu entendo a categoria dos agentes penitenciários, mas é preciso sempre uma grande discussão em cima deste tema para que os presídios não se tornem faculdade do crime, nem escritório do crime. Porque 6 presos já estavam lá dentro, não precisavam ser presos, porque já estavam presos, mas atuando como se estivesse no seu escritório de trabalho. Então, o pedido, a revolta que a gente fica é justamente essa. Um presídio que deveria, de fato, recuperar uma pessoa, recuperar um cidadão, fazer cumprir ali a pena, não. Ele vai se aprimorando e segue trabalhando lá de dentro, Glauco. Mas só uma vírgula no que você falou, concordo em grande parte. Eu acho que o preso, ele tem que ser preso realmente. Como é que eles têm tanto contato, André? Isso não dá para acreditar. É por celular, é por gente que vai visitar, é por carta, é por pombo-correio. De alguma forma eles se comunicam. O preso tem que estar preso, então tem que prender o preso. Esse que é mais perigoso, O que acontece, Glauco? O que acontece? Precisamos montar uma grande operação, como aconteceu na semana passada, que foi a terceira fase da operação. Daqui a pouco me vem o nome, que transferiu foram 7 presos agora. Pulso firme. Pulso firme. Foram presos, transferidos para presídios federais, porque nestes presídios federais, sim, eles conseguem mantê-los em isolamento. Não tem contato com o celular. Então, e olha que grande operação que foi. Império da Lei, a operação Império da Lei, a terceira fase da operação Império da Lei. Então eles foram transferidos, acho que foram 7 dessa terceira fase que nós mostramos na semana passada. Foram 300 policiais, 30 viaturas, helicóptero, aviões da Polícia Federal. Quer dizer, se nós tivéssemos aqui uma condição de receber esses presos, proporcionar tal recuperação. Gente, eu sei que o André está sonhando. Não estou sonhando. Esse é o objetivo de uma cadeia, esse é o objetivo de uma prisão. Agora, mas que sonho é esse, André? Não é sonho. Nós temos presídios de segurança máxima que não tem segurança máxima. É só obedecer aquilo que está no papel. Bom, nós temos exemplo aqui em Canoas da Pecan que funciona. Agora, é aquela discussão que ela é muito difícil porque muita gente não quer discutir isso. E eu entendo os agentes penitenciários, concordo com a preocupação deles, mas é preciso, diferente de São Paulo, que tentaram encaminhar a PPP para os presídios e não deu certo, tiveram que retroceder. Precisa-se diálogo para que se construa de fato um presídio que seja exemplar, que recupere, que o preso trabalhe lá dentro, porque o preso, ele tem oportunidade de trabalhar, ele vai juntando, fazendo uma poupança para quando ele sair, ele vai se preparando para o futuro, para de fato trabalhar, ele vai pagando o próprio sustento e sustentando a família com o trabalho, mas um trabalho correto, honesto, dentro da prisão. Existe Minas Gerais, tem aqui em Minas Gerais, tem já no norte do país outras iniciativas, quer dizer, por que a gente ainda não conseguiu chegar num ponto de fato de recuperação? Mas não, entram nas cadeias aqui, olha a situação que é. Diga lá, Guilherme. Pois é, não, André, eu queria só comentar contigo, tu falasse da Pecan aqui em Canoas, né? Mas ela já não está sendo tão modelo assim, a gente teve a prova hoje, porque inclusive lideranças de lá de dentro da Pecan também deram ordens para esse grupo lá de Glorinha poder fazer as execuções e os ataques que eles estavam planejando. A gente tem mais adiante uma fala do próprio delegado Juliano Ferreira que reforça isso que a gente está falando agora aqui. Principais líderes, né, dessa organização já estavam presos, né, cumprindo pena na Pecan e na cadeia pública de Porto Alegre. O que a gente diz, né, eu acho que nós já avançamos em questão de diminuição da criminalidade, nós já avançamos em muitos pontos, né, mas o que nós temos que combater efetivamente agora,
acredito eu, que é o uso do telefone celular nos presídios, né? Que acho que é uma questão chave, que o Estado tem que se unir, porque eles vão presos e continuam praticando crimes, continuam comandando as suas facções, né, as suas quadrilhas de dentro das cadeias. É incrível, só para a gente encerrar por enquanto esse assunto, é incrível como a repercussão, eu recebo mensagens aqui de colegas do estúdio também, só bloqueando o celular, só o bloqueio de celular já resolveria, acho que boa parte dessas questões. Daqui a pouco nós vamos voltar com esse assunto, inclusive com áudios reveladores sobre esta operação desse sítio que era usado para guardar, né, uma quadrilha para guardar armamentos. Nós vamos interromper agora a conversa com o Guilherme Roquette, porque nós temos um chamado urgente do Litoral Norte sobre o caso do menino Miguel. As buscas ao corpo do menino, morto pela mãe, seguem no litoral norte do estado. E a polícia quer agora a reprodução simulada deste crime, ou seja, a reconstituição desse crime, para ajudar a explicar, a esclarecer e principalmente encontrar o corpo deste menino. Vamos até o litoral norte. Lucas Abate. Oi, Lucas. Oi, bom dia, André, e a todos que nos acompanham. A polícia pediu essa reconstituição, como é chamada tecnicamente a reprodução simulada dos fatos do que aconteceu com o menino Miguel. E se esse foi um pedido encaminhado ao Instituto Geral de Perícias, mas ainda não há uma data para que esse procedimento seja realizado. A outra novidade que se tem sobre o caso, André, a Bruna Porto da Rosa, a madrasta do Miguel, foi transferida para o Instituto Psiquiátrico Forense em Porto Alegre, porque ontem, mais uma vez, ela tentou cometer suicídio dentro da cadeia e agora foi transferida para o IPF para fazer um laudo psicológico. E nesta quinta-feira, a polícia deve ouvir outras pessoas, outros vizinhos, pessoas das proximidades de onde vivia o menino Miguel. E para atualizar todas essas informações, a gente conversa novamente com o delegado Antônio Carlos Rax Júnior, que está investigando o caso, está à frente desse caso, delegado, para nos atualizar sobre essa reconstituição, a reprodução simulada dos fatos, o que a polícia pretende ter de novos elementos a partir desse procedimento. Bom dia e obrigado por conversar com a gente. Bom dia. Nós pretendemos confirmar para confirmar se essas versões apresentadas pelas investigadas são plausíveis, né, para ver para afastarmos eventuais contradições. Então, cada uma deverá acompanhar, fazer a constituição do crime isoladamente. Agora, delegado, os bombeiros iniciaram um novo local de buscas ontem, também por terra em terrenos próximos. Algum indicativo de que o corpo não tenha sido jogado no rio? Essa segue sendo a principal hipótese? Foi a versão apresentada pelas próprias investigadas no sentido de que o corpo foi jogado no rio. Mas nós não podemos ficar atentos só às buscas na água. Então, por isso, nós também não eliminamos essa outra linha de investigação, que o corpo pode ter tido outro destino. Delegado? Daí a razão dessas buscas também em terra. Inclusive, a partir de amanhã, vamos contar com cães de faro. Delegado Antônio Carlos André aqui do estúdio. Delegado, os chinelos que foram encontrados na beira da praia... Oi, delegado. É o André aqui do estúdio, delegado. Os chinelos que foram encontrados, delegado, na beira da praia, aquele par de chinelos azuis, já se confirmou que pertence ao Miguel? Não temos essa confirmação, né? Eles foram encontrados numa tarrafa de um pescador, mas não foi confirmado ainda que se pertenciam ao Miguel. Uhum. Nós pretendemos, inclusive, reinterrogá-las, as acusadas, em razão também dessa questão do chinelo, em razão dos cadernos que encontramos no interior da casa. André, o delegado está sendo tão requisitado nesses últimos dias que o telefone dele não para de tocar 1 minuto por aqui, então quando ele vai desligando, a gente vai seguindo agora enquanto o delegado Lucas... Uma outra questão que a gente pode... Enquanto o delegado atende, resolve, eu imagino a situação, porque já uma semana que estão sendo feitas as buscas ao corpo do menino Miguel, e a gente sempre ressalta, quer dizer, isso é a versão delas, da mãe da madrasta, né? Que jogaram no rio. A gente não sabe o que elas fizeram e é isso que a polícia tenta descobrir. Agora, com relação aos cadernos, nós mostramos ontem um caderno do horror, é uma tortura, né? A aula de caligrafia que essa criança recebia em casa, da mãe e da madrasta, é um total absurdo, gente. Percebam ali. E ainda tinha, né? Ainda tinha algumas palavras, assim, algumas
agressões, né, com textos. Vejam só, tinha a página ali do apanhar. E aí tinha aquele quadro, marque com X a resposta, né? Algo assim. E ali tem mentira, limite e ficar se fazer, certo? Se fazendo, né? Ficar se fazendo. Quer dizer, vejam, hein, o Glauco, o nível do absurdo, da tortura que essa criança era submetida. Um absurdo isso aí. Eu fiquei pensando, quando eu cheguei em casa e olhei para o meu filho, eu fiquei sentado, abismado, olhando para ele, imaginando como uma mãe conseguiu fazer isso, mesmo que tenha tido influência da madrasta. A aula de caligrafia, coloque aquela imagem anterior, ele tinha que repetir na página da direita o que elas escreviam na da esquerda. Uma frase assim, eu vou dizer, ó, eu sou um idiota. Aí o menino tinha que repetir na página da direita. Não mereço a mamãe que eu tenho. E ele tinha... Gente, isso é algo, delegado, é algo que é inacreditável. E aí chega um ponto da gente pensar sobre a mochila, por exemplo. Eu não sei, a polícia já tem convicção de que essa mochila de fato foi usada, né, para carregar o corpo dele até a beira do rio, delegado? Também é uma versão apresentada por ambas as acusadas. De qualquer forma, a mochila foi encaminhada ao Instituto Geral de Perícias, né, para coleta de material biológico e também para ver se uma criança de 7 anos com as medidas, com o tamanho do Miguel, caberia no interior da mochila. Enfim, toda a prova está sendo colhida para, no primeiro momento, confirmar as versões trazidas pelo casal. Mas nós não podemos descartar nenhuma outra hipótese na nossa investigação. Eu recebi uma observação aqui, deixa eu só chamar a atenção desse quadrinho ali. Uma das possibilidades, coloca ali o caderno dele da mentira e ficar... talvez ali era o número de vezes que ele fazia errado. Exatamente. Exatamente. Ali, sabe ó, aquela contagem que a gente faz? Céu. Cada pauzinho é uma vez, né? Ó, ficar se fazendo. Aí já foram 3 vezes. Mentira, limite, aí tem 4 risquinhos. Aí apanhar ali, apanhar. Ah, o motivo do que apanhou. É o motivo do que apanhou. 4 vezes por mentira e 3 vezes por ficar se fazendo. Gente, mas o que é isto? Mas isso aí é uma escola de tortura que essa mãe e essa madrasta faziam, pelo amor de Deus. Eu entendo, delegado. Delegado, o senhor está nos acompanhando. A gente entende e o senhor, desde o início, quem não vai se comover com essa história? Agora, essa reprodução simulada deve acontecer quando, delegado? Delegado Antônio Carlos. Eu solicitei o agendamento para o IGP. Eu pretendo que não seja na próxima semana, ainda na outra, porque acredito que temos novos elementos com a análise dos smartphones, cujo conteúdo já foi extraído pelo nosso gabinete de inteligência e estratégia da Polícia Civil. E a análise também contaremos com o apoio do Núcleo de Inteligência do Ministério Público Estadual. Então, acredito que teremos muitas provas a partir da análise desses telefones. Da própria mala, não sei se algum... Eu preciso de um prazo, para que possa ter essas novas provas e confrontá-las, então, né, na reconstituição do crime. Algum vestígio de sangue André, na mala, delegado? O delegado disse pra gente aqui, o delegado, enquanto acompanhava a nossa transmissão, que a gente está vendo também o SBT Rio Grande aqui no gabinete do delegado, ele disse que poderia dar mais detalhes sobre o conteúdo desses cadernos, delegado. Que detalhes são esses que vocês já conseguiram apurar desde a apreensão? Não, nós temos, inclusive, confirmar agora quem teria escrito a carta, né? Quem escreveu aquelas frases do tipo, um caderno, entre aspas, de caligrafia. Também uma carta que seria dirigida do Bruno, do Miguel, para a mãe, dizendo que amava. Então, assim, tu vê, ao momento que ele declara um amor incondicional à sua mãe, elas a obrigam a escrever aquelas frases. Na casa, na última perícia, nós constatamos também um azulejo quebrado que confirma que a criança foi lançada e batida com a cabeça na parede, que provocou a rachadura de um azulejo. Que isso? E foi também batido com a cabeça no vaso sanitário, que também teria quebrado a tampa da caixa acoplada. Enfim, todos esses elementos probatórios foram colhidos. Nós encontramos também uma corrente, 2 cadeados, enfim, porque nas conversas demonstram que a criança já era então até acorrentada. Enfim, a cada elemento probatório colhido, por isso acredito que nos smartphones
teremos novas provas, demonstra a intensa tortura física e psicológica a que a criança era submetida. Algo assim monstruoso. Delegado. Monstruoso. Que é impossível não se emocionar. Todos se emocionam, eu me emocionaria, tem as imagens mostrando o roupeiro em que a criança permanecia trancada dentro dele. Né? Então toda a perícia confirmou aquelas provas que nós estamos escolhendo, né? Delegado, só para a gente ali encerrar. Que a criança permanecia, né? Para a gente encerrar, porque sabemos que o senhor tem muito trabalho e sempre agradecemos a gentileza de conversar com a gente. Rapidamente, se foi encontrado sangue na mala, já tem confirmação da perícia na mala, e esse amigo imaginário, Lorenzo, de fato existe? É imaginário? É real? É o que nós estamos investigando, né? Se ele for identificado, certamente será responsabilizado, porque pelo um print de uma mensagem, ele participaria dessa tortura, né? Teria conhecimento a que era submetido o Miguel. Então é o que nós estamos trabalhando, dentre outros tantos depoimentos que estão sendo colhidos. Tá. E a mala ainda se aguarda, então, a perícia? Sim. Ainda não há confirmação de que tenha sangue ou alguma outra marca? Não, aguardamos o laudo pericial. O Glauco tem, só para a gente encerrar mais uma questão rapidamente, né, Glauco? Não, diante até desse fato da Bruna ter sido transferida, há possibilidade, o senhor imagina, eu possa pedir, inclusive, mais uma vez, exames de teor psicológico em alguma delas ou nas duas? Concomitantemente à minha representação pela decretação da sua prisão temporária, eu representei pela instauração de incidente de sanidade mental, que foi acolhido. Então, o objetivo é que ela seja avaliada no Instituto Psiquiátrico Forense, a fim de ser constatado se ela é imputável, semi-imputável ou inimputável. Eu acredito, contudo, que ela será responsabilizada, porque um laudo psiquiátrico já realizado foi no sentido de que ela tem autismo leve, o que não impediria a sua responsabilização. Muito bem, delegado Antônio Carlos, muito obrigado mais uma vez pela sempre nos atender, pela gentileza de sempre, trabalhando há mais de uma semana já intensamente nesse caso. Lucas, voltamos então quando tiver mais alguma novidade daí, por favor, nos informe, tá bem? Aí o Lucas direto. Daqui a pouco, André, a gente traz novidades sobre o homem que sustentava a Yasmin e a Bruna e também novas imagens dos cadernos apreendidos. Daqui a pouco a gente volta com essas informações. Em instantes. Muito obrigado, Lucas Abate. 12h e 14 minutos agora. E atenção, atenção nessa imagem aí. Olha só. É o que o meu amigo Glauco costuma chamar de chinelagem. Um rapaz que esperou o funcionário se distrair, vai ali a mãozinha boba aí, rapidinho. Pega o quê, hein, Glauco? Pois é, eu estava olhando no dicionário, chinelo tem outro significado, mas a gente sabe muito bem o que é um chinelo na gíria, né? Olha o que ele fez, ele pediu para a vendedora desta loja pegar uma caixa para ele colocar dentro produtos que ele iria comprar nesta loja aí, uma loja de Porto Alegre, e isso aconteceu ontem à tarde. Só que quando ela saiu, o que ele fez? Deu de mão no celular que estava ali, ó. Saiu de fininho, como se nada tivesse acontecido. Eu não vou falar que foi teatro, porque esses dias, André, eu recebi um puxão de orelhas de uma atriz, dizendo, olha, a gente até se sente ofendida quando vocês falam teatro. Não, na verdade não foi... Não é esse o objetivo, não. Claro que não. Claro que não. A gente está brincando também com essa situação. Foi uma encenação que ele fez. Uma reprodução simulada, digamos assim. Muito bom. Hein? Para, na verdade, disfarçar e enganar a vendedora para justamente fazer o furto. Né? Dissimulado, foi dissimulado. Se fez ali. E rapidinho, né? Hein? Ele fica assim, ó. Olha o olho dele aqui. Só de olho. Aí ela se vira, ó. Rapidinho. E aí vai embora, aí tem que ir embora, né? Aí tem que ir embora rapidinho, né? Tchau, Glauco. É isso aí. E é numa loja nesse caso, de limpeza, produto de limpeza. É cosmético, é uma coisa impressionante. Mas não levou cosmético, só levou o telefone, é isso? Pois é, foi comprar shampoo e voltou com o celular. É estranho, né? Bom, tá aí. E aquela velha história, sabe-se lá se não pratica, né, o mesmo modus operandi em outras lojas, né? Que é o que muitos donos de comércio se comunicam, porque isso, infelizmente, é muito comum. Agora, isto é um desrespeito total, obviamente, né, inaceitável. E tá aí. E inclusive, nem um pouco preocupado, porque o rosto dele pode se identificar, né? Senhores ladrões, todas as lojas praticamente hoje têm câmeras de segurança. Vocês vão querer aparecer aqui? Só um recado, tá? E tinha um outro ali, ó. Tinha um outro telefone do lado, né?
Mas ele... Agora, é que a gente não tem o início da imagem, como é que ele... Porque ele foi bem para frente, né? Se eu sou atendente já em meio à pandemia, já digo, senhor, por favor, mantenha a distância aqui, né? Que neste caso, até o ideal, em algumas lojas ainda nós vemos, né, uma linha para as pessoas não se aproximarem. Agora, esse aí tava assim, que era uma coisa se atirando. Totalmente desaconselhável, não é verdade? Inconveniente. E ainda por cima, a mãozinha boba pega o telefone e se vai embora. Meu telefone chegou a cair, fica quieto aqui. Muito bem, tá aí. Isso foi aonde, Glauco? Foi numa loja aqui de Porto Alegre ontem à tarde, a gente não tem o bairro. Ontem à tarde a gente vê aqui 2h06 da tarde. Bairro São João, aqui em Porto Alegre. Ali na Benjamin Constant. Muito bem, gente. Meio-dia e 17 minutos agora, 17 graus é a temperatura. Falar em temperatura, só rapidamente, antes da gente chamar os nossos amigos aí, que é um recado muito importante. Se preparem para o calor, viu? Final de semana, Glauco. Glauco, final de semana quente. Podemos chegar a 30 graus. Já tô com a bermuda no sol para dar aquela arejada, sabe? Vem calor e parece que vem depois mais frio, inclusive possibilidade de neve. Mas a gente vai atualizando todo mundo. Por enquanto, vamos por partes. Vamos chegar agora no final de semana com temperaturas muito altas, podendo passar de 30 graus. Tá bom para ti? Haja saúde. Haja saúde. Meio-dia e 18 minutos agora. Quer melhorar o seu sorriso? Então preste atenção nesse recado da doutora Mara, da Sorri Fácil. Boa tarde. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Mara Sante e hoje estou aqui para falar com você que sofre com a perda de um ou mais dentes e tem vergonha de sorrir. Os implantes dentários da Sorri Fácil são a solução para você. Chegou o momento de você priorizar a sua qualidade de vida e conquistar o seu melhor sorriso. Estamos te esperando com um atendimento especial entre os dias 9 e 14 de agosto, no sábado, dia 14, com horário estendido até às 18 horas. Chegou a hora de voltar a ter confiança e sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque a Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, nós voltamos a falar de uma grande operação, coloca a sirene, uma grande operação policial hoje de manhã, que prendeu integrantes de uma organização criminosa que atuava na região metropolitana da capital. Alguns foram presos, 6 não foram presos porque já estavam presos, né? Aí já meio caminho andado, só que os caras de dentro da cadeia administram todo o negócio financeiro, o esquema, ou seja, comandam a criminalidade. Quem acompanhou esta operação foi ele, Guilherme Roquete. Pois é, André, o que aconteceu por lá? Esse grupo, de acordo com a polícia, ele mantinha um sítio na localidade de Miraguaia, lá em Glorinha, quase na divisa com Santo Antônio da Patrulha. Sabe o que estava por lá, André? Uma série de armas e umas, inclusive, utilizadas num ataque realizado em maio desse ano. O que aconteceu por lá ainda em maio, André? A gente está vendo aí com esse pé na porta, ele foi na casa de um dos executores desse grupo criminoso. Esse cidadão, segundo a polícia, teria participado desse ataque em maio desse ano com as armas que estavam no sítio. E aí, o que eles fizeram? Eles foram até um local em que eles pretendiam eliminar 2 desafetos, 2 integrantes de uma quadrilha rival que detinham o ponto de venda de drogas, os quais eles queriam tomar lá, então, em Glorinha. E aí se embrenharam no mato e ficaram esperando essa dupla chegar. Só que eles não conseguiram, então, ter êxito nessa ação por 2 aspectos, André. Primeiro, porque eles erraram a hora em que esses 2 iriam chegar. Mas também por um outro aspecto muito importante, André, que foi... Aliás, eu acho que eu vou fazer o seguinte, André, eu não vou te contar. Vamos ouvir no áudio depois eu explico melhor qual foi o segundo motivo pelo qual eles não conseguiram, então, eliminar os desafetos. Vamos ouvir. Tá, vou descarregar os ferros tudo em cima da casa aqui, já é. Vamos largar, tem uma S10 que não para de rodear. Uma S10 é brigada, tá ligado? Tá rodeando aqui o tempo todo, estamos no meio do mato, que vamos descarregar daqui mesmo, em cima da casa. Meio-dia, 21 minutos, uma grande operação na região metropolitana. Um sítio na cidade de Glorinha, em direção ao litoral norte. O que tinha nesse sítio? Armazenava uma quantidade grande de armamentos de um grupo criminoso, né? E com uma série de passagens, uma série de crimes.
Uma operação policial aconteceu na manhã de hoje. 18 pessoas foram presas. Na verdade, não foram 18. 6 já estavam presas. E esta é uma das indignações de todos nós, inclusive da própria polícia, porque são pessoas que de dentro da cadeia, comandam e dão ordens para seguir aí os ataques criminosos. Um bloqueador de telefone é o que tanto se pede, tanto que a polícia pede, que a sociedade pede para que se coloque nos presídios, mas infelizmente não se consegue. Não se consegue isso, é incrível, incrível. Enquanto isso, de dentro da cadeia se comanda a criminalidade, Guilherme. Exatamente, essa ordem para esse ataque que nós ouvimos o áudio agora aí, ela foi dada de dentro da cadeia pública aqui de Porto Alegre para que esse grupo então fosse executar 2 rivais. E como eu estava dizendo antes, eles só não conseguiram executar esses rivais porque tinha uma viatura, a tal da S10 que eles comentam no áudio, da Polícia Militar. Entendeu, Glau? Então essa viatura ela estava circulando lá pela região e foi por isso que eles não conseguiram matar os desafetos, porque tinha uma viatura da Brigada Militar circulando por lá. E aí eles dizem, tem uma S10 aqui rodeando. Era a própria polícia que já estava esperando por eles. E aí o que eles fizeram, André, nesse dia, lá em maio? Descarregaram as armas contra uma casa, André. E aí, claro, fugiram de lá, deram no pé. Mas agora, então, a polícia conseguiu prender uma boa parte dessa quadrilha e desarticular esse grupo criminoso que estava tentando tomar conta lá de Glorinha. A gente está mostrando ali essa operação que invadiu esse sítio em Glorinha. Os policiais chegaram ali para fazer as prisões, mas o delegado ele explicou um pouco melhor como que funcionava a organização, inclusive falou sobre os telefones celulares. Vamos escutar o que disse mais uma vez o delegado. Abre a porta! Era uma organização criminosa que comanda o tráfico de drogas aqui em Glorinha e em parte de Gravataí, né? Uma organização muito comandada, infelizmente, por um presidiário que está no sistema penitenciário, né? Na cadeia pública de Porto Alegre, né? Que movimentava em torno de R$100 mil por mês, né? Só de tráfico de drogas, e também autores de homicídios, de ameaças e extorsões na região aqui. E essas ameaças e homicídios eram não só contra rivais, né, de outras facções, mas também contra integrantes e até consumidores que não pagavam o que deviam para a boca de tráfico. Bom, e o delegado disse tudo, né? O grande problema, se tu tá na estrada, estraga o teu carro, tu não consegue usar o telefone celular porque não tem sinal, né? E não precisa nem ir longe. Eu não falo nem no interior do estado, eu falo aqui pertinho mesmo, né? Não tem telefone celular nas rodovias, não precisa nem ser rodovia, dependendo do local não tem, mas incrível que não consegue se achar, quer dizer, tem tecnologia, tem que ter investimento, não interessa. A população não quer saber, a população quer se sentir segura. É isso que acontece, né? André, é simples assim, Glauco. R$100 mil, eu fico pensando que negócio que gira esse valor todo no mês, né? Pois é. Drogas. Agora, a ação da polícia é impressionante, né? Eu não canso de ver e ouvir essas imagens, o Guilherme estava acompanhando, né? É assim, tem que ser, pé na porta, tem café da manhã com eles, porque senão não pega. É dia, é noite, é madrugada com cerração. Vamos botar a imagem de novo, né? Do comboio saindo para essa operação policial, saindo pela madrugada, saindo pela Castelo Branco, primeiro pelas ruas de Porto Alegre, em direção à Avenida Castelo Branco, aqui em Porto Alegre. Olha aí, 5 da manhã, neblado, acho que isso aí é 448, né? A ponte da 448, é isso? Ou é impressão minha? Na 448? Não, é a Freeway, André. É a Freeway mesmo. Não, é a Freeway. Tá com a neblina, né? Sim. Agora eu já me... não dá pra ver direito. Agora eu já me localizei. Sim, até porque foi pra Glorinha, né? Não teria necessidade de ir pela 448, tá certo. Foi, então, portanto, em direção à Glorinha, no litoral norte, que fica muito pertinho de Gravataí, né? Aquelas ligações que a gente sempre comenta, aquelas estradas vicinais. E por isso, então, é uma organização que tinha uma atuação muito grande em Glorinha e também em Gravataí. Tá aí a saída pela Freeway, né? Todo o grupo de policiais em mais esta operação policial. 18 presos, sendo que 6 já estavam presos. E ali naquele diálogo a gente conseguiu perceber, né, que eles estavam de olho porque a Brigada Militar estava com uma viatura por perto. Obrigado Guilherme Roquete pelas informações e o Guilherme acordou cedinho, acompanhou toda esta operação. 12h, 26 minutos e atenção, coloca a sirene aí, porque a Brigada Militar prendeu 3 homens com uniformes. Oi? Uniformes da Polícia Civil. A impressão que dá é que policiais estavam sendo presos, né? Policiais civis sendo... Não.
Os criminosos tinham bonés, camisetas, armamentos e drogas. E entre as armas estavam pistolas 7.65 e também 380. Lucas Abate. De fato, a criminalidade não tem limite. Não é verdade, Lucas? Não tem limite, não respeita nenhuma instituição, André. E mais, o que será que pretendiam com isso? Uma emboscada para algum inimigo, algum tipo de assalto? A gente já viu isso acontecer, os criminosos usarem coletes, camisetas da Polícia Civil, da Brigada Militar, para pararem inimigos e depois cometerem crimes. Só que dessa vez a polícia interceptou essa quadrilha e conseguiu prender os criminosos no bairro Cidade Alta, em Butiá. Eles estavam na rua e quando viram uma movimentação da Brigada Militar, eles tentaram fugir para dentro de uma casa, mas os policiais foram até lá e dentro da casa encontraram, além dos uniformes, um revólver, 2 pistolas, munição, camisa da Polícia Civil, bonés também, até mesmo os bonés da Polícia Civil e um giroflex, o que, claro, deixa bastante a corporação preocupada, como disse o delegado de Butiá, e a gente pode ouvir agora. Provavelmente eles tinham algum veículo, ou estavam usando algum veículo discreto, com giroflex em cima, e tentando se passar por policiais, né? Com armamento desse tipo aqui, provavelmente estavam fazendo alguma ação mais grave na cidade que nós estamos investigando agora. Nós temos isso aí como uma majorante muito explícita, né? Esse uniforme, já que a Polícia Civil ou outro órgão de segurança pública tem crédito junto à comunidade, né? E eles usando esse tipo de fardamento aqui, certamente estavam enganando uma grande fatia da população, né, Tia? 12h e 28 minutos, estamos detalhando aí mais uma operação da polícia. 3 pessoas que foram presas com diversos uniformes da Polícia Civil. Agora, são uniformes falsificados, isso foi roubado, isso foi comprado, né? Também não sei se o Lucas tem esse detalhe. E esses criminosos têm envolvimento, inclusive, com a morte de outros 2 adolescentes, né? Isso faz pouquinho tempo. André, pouquinho tempo também, né? Eu tive a oportunidade de conversar também com o delegado, não há informação ainda, a investigação vai apontar se são produtos falsos, se são furtados, enfim. O fato é que é muito grave, tanto que eu perguntei pro delegado, e se alguém vê uma pessoa vestida de polícia, né, com um equipamento de polícia, giroflex, como é que vai saber que não é polícia? Ele disse, é verdade, é muito grave isso que está acontecendo, André. E percebam, de fato, tem toda a razão. Vai pedir a credencial, não é como a gente sempre orienta as pessoas em casa, aparece alguém do DEMAI, pede a credencial, né? Vai pedir para o policial, por favor, a sua credencial. Né? Até porque nem dá tempo, porque o criminoso chega ali com a roupa da polícia e, né? Um detalhe, esses 3 estavam com tornozeleira eletrônica, é isso? 2 dos 3, André. 2 deles já estavam com tornozeleira eletrônica, estavam ali sendo rastreados, mas isso não impediu que eles continuassem a cometer crime. Agora, André, um detalhe sobre esse uso de uniforme da Polícia Civil, da Brigada Militar. Isso gera até um certo receio entre os próprios policiais, porque coloca a vida deles em risco. Agora imagina, a gente viu as imagens da operação da Polícia Civil hoje cedo em Glorinha, o Guilherme Roquette acompanhou. Imagina, André, daqui a pouco o alvo da operação acha que é um inimigo se passando por policial e sai atirando, entra num confronto. Isso aumenta e muito o risco de confronto com os próprios policiais e é claro que é um fator que gera bastante preocupação para eles. 12h30, coloca aí o que disse o delegado sobre esta operação, sobre esses criminosos. Inclusive, gente, atenção, usando uniformes da Polícia Civil. Como disse o Glauco, como saber? Como vai saber se o cara é policial mesmo ou não? Quer dizer, um perigo, um risco, né? A insegurança que existe nesse sentido. Vamos ver o que disse aí o delegado. Provavelmente eles tinham algum veículo, ou estavam usando algum veículo discreto, com giroflex em cima, e tentando se passar por policiais, né? Com armamento desse tipo aqui, provavelmente estavam fazendo alguma ação mais grave na cidade que nós estamos investigando agora. Nós temos isso aí como uma majorante muito explícita, né? Esse uniforme, já que a Polícia Civil ou outro órgão de segurança pública tem crédito junto à comunidade, né? E eles usando esse tipo de fardamento aqui, certamente estavam enganando uma grande fatia da população, né, Tia? E no município, né? No município pequeno, né? Butiá, região carbonífera, é um município pequeno, mas, infelizmente, esses municípios pequenos, né, não ficam de fora da criminalidade, Glauco.
Essa ação aí foi da Brigada Militar, a polícia agora vai começar a investigar este caso. Agora chama a atenção o que o delegado falou. Eles podem já ter cometido vários crimes. Só que não houve ocorrência? Bom, isso aí a gente vai ver agora a partir dessa investigação, né, André? É isso aí. Muito bem. Mais alguma informação, Lucas? Não, André, só para frisar então que o histórico desses criminosos envolvidos em um duplo homicídio agora no final de julho, não faz muito tempo, e 2 dos 3 já com tornozeleira eletrônica. Mais uma vez, a gente mostrando o descontrole que se tem no regime, nesse sistema semiaberto e no sistema de tornozeleira eletrônica. Muito bem, 12h32 agora, 3 bandidos presos, 2 usando tornozeleira eletrônica. Aí a gente faz a pergunta, né? Também esse controle, como é que ele é feito? Porque se ele usa a tornozeleira eletrônica, 2 estão usando, eles estavam próximos, estavam juntos, né? Isso chama atenção, não chama? Deve chamar atenção. Não sei se existe essa obrigatoriedade de distanciamento também, quem está usando tornozeleira eletrônica. E eu não sei como é que está sendo feito agora esse monitoramento também depois do incêndio no prédio da Secretaria de Segurança, né, Glauco e Lucas? Conforme o Estado está sendo André, feito, eles né? têm um... e até quando um preso coloca a tornozeleira eletrônica, ele tem um perímetro que ele pode andar e também um horário. Só que se ele sai fora disso, não necessariamente vai ser notificado na mesma hora e não necessariamente é uma punição grave para ele retornar para o regime fechado. É muito preso, até a última informação que eu tinha eram pelo menos 2.000, 3.000 presos nesse sistema e claro, não tem como manter um controle de que todos estão dentro do perímetro que foi definido pelo juiz no momento da liberação. Obrigado, Lucas Abate. 12h33, a gente vai até a redação. Vamos falar do caso Ellen, porque a perícia concluiu que a menina Ellen, caso que nós vimos no início de junho, uma menina de 13 anos, realmente ela foi morta pelo próprio pai. O Glauco conversou, né, com a delegada sobre este caso aí, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, um caso que chocou e continua chocando a todos. Afinal de contas, uma menina de 13 anos morta pelo próprio pai. O caso que aconteceu no dia 8 de junho. Ela foi estuprada e morta pelo pai em São Leopoldo. Aí o momento da prisão dele, né? Isso, Vladimir da Rosa, de 40 anos. E ele confessou o crime em depoimento à polícia, André. Só que ele quis dizer que ela poderia ter morrido asfixiada. E agora a perícia chegou a outra conclusão. Mas ele seria o responsável. A gente pode ouvir aí um pedaço do que disse a delegada. Ficou comprovado o estupro da Ellen, né, da vítima. Ele será indiciado por esse crime também. E com o resultado de necropsia, chegamos à conclusão de que ela morreu de traumatismo crânioencefálico e não da asfixia, como ele havia dito no interrogatório. Por isso a importância desses exames periciais, desses exames de necropsia, para ajudar a elucidar o crime, mas está tudo bem claro para a Polícia Civil. E aquela imagem dele sendo preso, lembra? Em plena BR-116, ali na passarela? Na Avenida Caxias do Sul, perto da Avenida Caxias do Sul, logo passando a ponte em São Leopoldo, tiveram que parar o trânsito porque ele ameaçou se jogar, né, da passarela, e ali aquela imagem, o momento que ele foi preso, né, o momento que ele foi preso, acho que foi até no mesmo dia, durante a tarde, que ele foi pego, e aí, ó, eu sei que ele ouviu o que queria e o que não queria, né? População revoltada e indignada. Agora, como que não vai se indignar, gente? E lembram deste caso aí, que ele insistiu para ficar com a filha, né? Ele Fazia insistiu, pouco tempo que ele estava com a guarda, né? Mas a mãe e o padrasto parece que perceberam um certo desconforto, estavam atentos, infelizmente não deu tempo. E aí, infelizmente, né, provocou a própria morte da filha desse jeito horroroso, meu Deus do céu. E mesmo que ele quisesse dizer que não houve estupro, o exame confirmou material biológico dele no corpo da filha. Um absurdo, André. Um absurdo. Muito bem. 12h35. Vamos até Gramado. Como é que está o tempo em Gramado? Vamos dar uma olhadinha. Olha, tem sol em Gramado. Tem sol. 19 graus a temperatura. Este é o Lago Negro em Gramado. Sabe por que é Lago Negro, Léo? O nome? Por quê? Sabe por quê? Vocês sabem? Quem está nos acompanhando sabe por que o nome é Lago Negro? Ao redor é um lago artificial. E ao redor do Lago Negro tem diversas árvores que foram retiradas, trazidas lá da Floresta Negra na Alemanha, a Schwarzwald. E aí foi, então, levados até o Lago Negro em Gramado.
é um dos locais mais tradicionais, mais bonitos. Hoje o movimento está um pouquinho menor, né? Estamos aí na quinta-feira, mas está aí a imagem ao vivo, 18 graus, temperatura muito agradável. E no final de semana, as temperaturas chegando aí, lá em Gramado não chega a 30, mas vai fazer calor no final de semana. Tem um recado da Operadora TIM para você. Tem coisa melhor do que ouvir música sem parar? Coloca aí a música, Douglas. A Operadora TIM está com uma novidade que é isso mesmo, a música não para. Agora no TIM Pré-Top você tem Deezer Go grátis. São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde quiser. É TIM Pré-Top, mas pode chamar de TIM Pré-Pop, TIM Pré-Rock, TIM Pré-Funk, Pré-Sertanejo, Pré-Valsa. O que quiser, é o estilo que você escolher. E para explorar todas as possibilidades da música, só com o Deezer Go grátis da Operadora TIM. Mas sabe o que é melhor nisso tudo? É tudo isto sem descontar da sua internet, sem interromper a sua música. Já pensou você dançando e de repente a música corta? Ah, não, sem graça. Não. Mas com a Operadora TIM não é assim. Sempre a música rolando, sem anúncios. Ah, e sem você pagar nada mais para isso. E ainda tem 8 GB para curtir muito na internet. Vai ficar aí parado? Não. Vem logo para o TIM Pré-Top e aproveite essa super oferta. Muita internet, mais WhatsApp por R$15 por 15 dias. Mais uma vantagem que a Operadora TIM traz para você. Quem compara, vem para TIM. TIM, imagine as possibilidades. Põe música aí. Tem que tocar o jornal, é isso? Não dá pra ficar dançando, não? Então tá. Vamos seguir, então. Até o Glauco ali, ó. Parece aqueles bonequinhos de posto, Glauco. Aqueles assim, ó. É pra não cair o ponto e o microfone. Eu tenho que cuidar, porque a última vez caiu meu ponto aqui pra falar nisso. Ah, tô sem o... Ah, já coloquei. Deixa eu colocar direitinho, porque a última vez caiu o meu... Tá. E cai cabelo, porque eu sei que cai cabelo também. Tá guardadinho. Ah, nem tanto. Pelo menos, tem gente que tá com cabelo preto, mais preto, né? Ai, tudo bem. Vamos mudar de assunto, vamos virar a chave agora, porque a gente volta a falar de assunto muito grave. Atenção, você que busca se aquecer neste inverno. O perigo pode estar em cima da sua própria cama. Vejam só essa imagem. Um lençol elétrico ou térmico pode provocar, e provocou um incêndio. Foi isto que a gente viu. Isto foi nos enviado por uma telespectadora, pedindo para que a gente chamasse a atenção das pessoas nesses dias frios. Olha o que aconteceu lá no motorhome em Gramado, com a secretária da Educação de Gravataí. Morreu ela e o marido, vazamento de gás do aquecedor foi confirmado. E agora este caso que poderia ter se transformado numa tragédia, Glauco. São vários alertas que têm que ser dados nessa época de frio, inclusive do uso de lenha, muita gente usando lenha dentro de casa. Neste caso aí, lençol térmico, o risco que corre a pessoa, de repente, desavisada, por um mau uso desse produto que está disponível aí no mercado. Muita gente usa, mas não sabe exatamente os perigos. Nesta imagem aí, a gente vê o estrago que fez esse lençol térmico, pegou fogo e por isso nós fomos conversar com um bombeiro para saber quais são os cuidados que são necessários para a gente utilizar este equipamento. Vamos ver o que ele falou. Ele tem alças, né, elásticas, então ele deve estar muito bem fixo na cama para não se soltar, porque ele solto, se ele ficar emaranhado, ele gera superaquecimento. A primeira preocupação que eu tenho que ter é a procedência, a aquisição dele de um local com procedência, e eu tenho que verificar na flecha, na tomadinha ali, que se a tomadinha ela couber na minha tomada, significa que a instalação está correta. Se ela tiver uma bitola, ou seja, se ela for um pouquinho maior e não encaixar na minha tomada, eu não devo utilizar esse equipamento, porque ele não foi projetado para aquela rede elétrica, o dimensionamento da carga que ele precisa para manter o aquecimento. Glauco. Olha, André, uma coisa muito importante também que ele falou é o seguinte, não precisa deixar a noite inteira ligado. Aliás, os novos equipamentos já vêm com termostato, eles vão desligar dependendo do tempo ali que você quiser, né? Certo. Só que deixa para esquentar antes de deitar, depois que deita, desliga. Não precisa ficar a noite inteira. E um alerta muito especial para pessoas mais velhas e
crianças. Vamos ouvir. O cuidado, principalmente agora com idosos, né, e até mesmo crianças, tá, com relação a urinar, né, na cama. Então, deve estar aquele idoso que precisa manter o aquecimento. Né? Eu tenho que estar ali com uma fralda geriátrica, né, para evitar a questão de umidade e molhar o lençol térmico, que ele vai gerar um acidente, assim como bebês, né, devem estar com a fralda. E, obviamente, né, em outros casos, não manusear, né, o líquidos em cima do colchão, do lençol térmico, que ele pode levar, então, a um faiscamento aí, né, e um acidente. Tá aí algumas dicas muito importantes. Agora, nesse caso aí, o bombeiro está orientando do como se proteger, né, Glauco? Ou seja, é muito importante não dormir com ele ligado a noite inteira, ter um equipamento novo, até porque todos têm prazo de garantia, porque se é um equipamento mais antigo, ele resseca, a fiação resseca. Ele é uma resistência, né, André? Exato. Pelo que disse o bombeiro, e é bom e importante ler o manual de instrução, ele deve estar esticado porque os filamentos podem dobrar, quebrar e provocar curto-circuito também. Então, às vezes, são pequenos detalhes, mas extremamente importantes, porque neste caso aí o relato é de que este é o lençol que queimou o lençol, queimou a cama, o colchão queimou, travesseiros, ou seja, labaredas que se formaram e que em pouco tempo poderia ter se transformado numa tragédia, num grande incêndio, Glauco. Neste caso, pior ainda, por quê? Porque tem a fumaça tóxica, a pessoa pode ficar desacordada, e a gente já viu vários exemplos disso, né? Uma tragédia, enfim, pode acontecer com um equipamento desse, André. Olha, e o alerta que a gente pode fazer, Glauco, para as pessoas, no caso de um incêndio, né? No caso de um incêndio, o ideal é que as pessoas tenham a localização dos disjuntores, que é onde se desliga, se corta a corrente elétrica, não ir direto ali e puxar da tomada. Este é o ideal, tá? Neste caso, eu sei que ela teria puxado a tomada, mas muitas vezes, porque tu tem que cortar a alimentação, né? Tu tem que cortar a corrente. Neste caso, poderia ter começado justamente pela tomada, então já não teria condição disso. Então, é muito importante localizar a chave que desliga o local aonde começou esse incêndio. O segundo, cuidar com o tipo de produto que tu vai usar para abafar o fogo. Neste caso, nos relatou que usou uma roupa de dormir e que ela provocou mais incêndio ainda. Então, isso também tem que se ter cuidado, né? Então, são pequenas coisas que são extremamente importantes. Sabemos que é um conforto, sabemos que é muito bom, mas tem que ter muito cuidado. Eu tenho medo. Porque a partir do momento... tem gente que liga ali só para a hora André, de eu deitar. tenho equipamento e não uso, porque eu tenho medo, admito. Mas, segundo o bombeiro, dentro das especificações, é seguro. Tem pessoas, nós recebemos relato pelas redes sociais que queimaram o rosto. Neste caso, a telespectadora teve uma queimadura nas mãos. Mas, como eu disse, poderia ter sido grave, poderia não ter controlado. Porque naquele momento de desespero de madrugada, como é que você vai, né, se coordenar para controlar isso tudo? Porque o fogo, depois que ele começa, e colchão que tem espuma, ainda tem aquele gás tóxico, né, para complicar e dificultar ainda mais a situação. Então, tenha muito cuidado sempre. Teremos mais alguns dias de frio, não no final de semana agora, mas mais adiante teremos dias de frio. Então é importante que as pessoas tenham, sim, muito cuidado. Se abrace no parceiro, tá? E tenta esquentar de qualquer jeito, amigo. Faz que nem o André Raro. É uma boa dica. É. Valeu, então. Dada a dica. E quem quiser, vai lá e comenta nas nossas redes sociais, se tiver alguma dúvida, uma pergunta, porque a gente pode continuar falando sobre isso. Afinal de contas, é prestação de serviço, é orientação para as pessoas. Ô, Glauco, fica aqui comigo, porque agora a gente vai mostrar um trabalho muito bacana feito aqui no nosso estado, no nosso Rio Grande do Sul, que é o Fala Comunidade. Só um pouquinho, o pessoal está muito apressado. Volta ali só um pouquinho para mim. Aí, se prepare, porque a gente vai falar... Fala Comunidade de hoje vai contar a história sobre o projeto Ubuntu. Ubuntu. Isso é uma filosofia de vida, onde trata justamente desta questão de comunidade, de ajudar ao próximo. Se você não conhece, presta atenção porque vale a pena. Voluntários produzem material de construção de forma biodegradável. E sabe o que é melhor? São beneficiados em troca. Você vai entender melhor a partir de agora.
E é aqui no município de Alvorada, no bairro Umbu. Nós conhecemos essa área aqui, que ela é muito pobre, assim, uma área muito carente. E nós vimos assim que as pessoas, da forma que elas constroem aqui, mesmo sem querer, elas estão agredindo o meio ambiente. Então, nossa ideia era trabalhar com bioconstrução nessa área, né? E também trazer segurança alimentar para a comunidade. Nós sempre perguntávamos às pessoas assim, vocês aceitam? Eles disseram, sim, aceito comida porque eu estou com fome, mas o que eu queria mesmo era um emprego. Vocês não conseguem um emprego para mim? Aí nós começamos a pensar como nós conseguiríamos conciliar essas coisas. Aí nós tivemos, como nós estávamos construindo, nós precisávamos de tijolos. É possível se fazer tijolo de barro, né, o adobe. Foi aí que surgiu a ideia de produzir material de construção biodegradáveis. O tijolo, feito com material da própria comunidade, foi a alternativa. E cada tijolo, o operador recebe R$1. Hoje, são 7 famílias que recebem, em média, R$800 por mês. Quantas peças dessa aí vocês fazem por dia? Às vezes que a gente faz de manhã, às vezes faz uns 40 de manhã, às vezes a gente faz um pouquinho menos, dependendo, né? É muito gratificante ver o que se tornou o projeto, sabe? Era uma coisa pequena, né? Mas foi se agigantando e tem muito ainda que crescer ainda. É através da prática, seja qual for a atividade, que a gente vai desenvolvendo os vínculos aqui na Ubuntu e começa na amizade, vai se tornando pessoas mais próximas e acaba se tornando uma família paralela. Aos poucos a gente percebeu, não faz sentido distribuir sacolinha do supermercado. Nós temos que levar alimento orgânico saudável. E quando a gente viu que a gente também consegue produzir, aí a felicidade foi total, né? E o que é muito legal, assim, também na produção da horta, né, que é uma horta orgânica, é muito legal ver que as pessoas, além, não só recebem, mas também plantam, ajudam a cuidar da horta e colher. A horta comunitária, né, que eles criaram, as crianças trabalhando junto para aprender o beabá de como colher um alface, como colher um alimento, né? Isso é maravilhoso para as crianças do bairro. Eu te amo, muito obrigada. A primeira vez que tu vem aqui e tá gostando. Primeira vez que eu venho conhecer o projeto, me emocionei. Não tem como não sair daqui chorando, pessoal. É emocionante. Imagina uma criança dessa te dar um papelzinho desse aqui, ó. Quem é pai sabe o que é isso aí. Então nós tivemos a ideia de construir a cozinha comunitária. A estrutura está de pé já, né? O que nós precisamos agora é conseguir um fogão industrial, um forno industrial, para que as crianças e as pessoas da comunidade tenham as refeições aqui. E finalizamos mais um Fala Comunidade aqui de Alvorada no projeto Que vontade da gente sair daqui correndo lá, ver essa gurizada trabalhando. Legal. Muito bacana esse trabalho. E olha só, a filosofia Ubuntu é uma filosofia africana, como dissemos, cuja preocupação é justamente com a comunidade, com o bem-estar do outro. No bairro Umbu, que é um dos bairros mais necessitados, né, carentes lá de Alvorada. Aí o Rafa me mandou algumas informações que tem um casal ali, aquela nossa entrevistada, ela é de origem germânica e ela dá aula de alemão, tem um professor também que dá aula de inglês ali. E antes o local era um lixão e conseguiram transformar e modificar. Para aí a imagem um pouquinho. Me chamou a atenção, além da produção de tijolos, que eu acho isso fantástico, a produção de tijolos desta maneira, de maneira caseira, olha só, o uso de garrafas para tu fazer paredes, obras de arte, até móveis, né? Pode fazer mesa com garrafa de vidro. Olha aqui onde que as garrafas foram usadas e como bonito que fica. Então, muito legal esse projeto, parabéns ao Rafa aí que descobriu e contou um pouquinho dessa história e esses tijolos. Assim que passar a pandemia, Glauco, eu vou lá fazer tijolo, porque eu acho muito bacana. É muito legal. E a autoestima deles, né? Isso também é muito importante. André. Cada tijolo, R$1, idosos, crianças, muito bacana isso, muito mesmo. Ó, o casal dá aula de inglês e em breve os moradores estarão aprendendo. A produção de tijolos traz autoestima e geração de renda. A professora é alemã e ele, o marido dela, brasileiro.
Então vejam só, muito legal esse trabalho no bairro Umbu, que é um dos mais carentes, né, lá de Alvorada, na região metropolitana. Parabéns ao pessoal, parabéns mesmo. Todo mundo junto, unido, se ajudando, colaborando. E parabéns ao Rafa por nos mostrar tudo isso. Né? Olha aí o que eles estão abrindo ali, ervilha, estão abrindo ervilha, todo mundo trabalhando. E diversas, produção de tijolos, fazem as paredes ali usando garrafas. Aí estão abrindo feijão, né? Ervilha os grãos de... feijão. O André, feijão. Que é produtor rural, deve saber. Poxa. Olha a horta, olha só que maravilha. Muito bem, seguimos adiante, gente. 12h e 52 minutos. Logo depois do intervalo, tem o esporte. E o Jeremias Werneck, que já está aqui no estúdio, ele entra em campo, Jeremias Werneck. Estou aqui. Eu estou lendo aqui, Jeremias, eu estou lendo aqui que tem um antigo nome colorado, ídolo, podendo voltar. Que história é essa? Tem. E tem uma notícia de última hora. Opa. Tem mais gente saindo do Grêmio. Opa. Rápido, logo depois do intervalo a gente conta então. Fica aí. Gente chegando e gente saindo do Grêmio. Jeremias Werneck, quem? Miguel Borja, confirmada a apresentação dele agora, 1h30 da tarde. O colombiano já está em Porto Alegre, apresentado oficialmente como reforço do Grêmio. Camisa 9, é esse o número que o Borja vai usar. E o Borja, vocês sabem, chega para já jogar na segunda-feira contra a Chapecoense. Tá aí a imagem do Borja com a camisa do Grêmio. Viralizou essa imagem, ele vai ser apresentado agora, daqui a pouquinho, tá, Glauco? E te prepara aí para falar sobre outro assunto. Tem mais gente saindo do Grêmio. Tá, mas só um pouquinho, ó. Só em relação ao Borja. Não esperem que seja o Salvador, né? Ele não é o São Borja. Que mas bobagem. é quase... Não, mas é quase isso. É o único reforço do Grêmio, por enquanto, e o Grêmio quer ter ele segunda-feira já. Hoje é quinta, né? Se eu não tô louco, é quinta-feira. O cara chega quinta pra jogar na segunda. É que o Salvador era o Douglas Costa, o Salvador do Inter era o Tyson. Gente, não existe isso. Vamos lá, bola pra frente, vamos lá. Mas é um bom jogador, hein? Não, pode ser, mas um sozinho ou ele mais um não dá. Tem que ser, o time tem que melhorar todo ele, né? Glauco Paza tá azedo, né? Tô. Tá estragando a quinta-feira dos gremistas. Manda a próxima. Não que precise muito pra estragar, né? A coisa não tá boa. E olha só essa notícia. Acabou de sair, acabei de confirmar, falei com o Grêmio aqui. Léo Chu, 21 anos, é mais um que tá saindo do Grêmio. Tá, mas não é aquele mesmo que foi importante agora há pouco? Ele fez gol em Grenal. Fez gol em Grenal. E aí, não serve? Tem uma negociação em andamento com o time dos Estados Unidos. A gente nem tem aqui detalhe, porque acabou de sair a notícia. Então, presta atenção. Não tá ouvindo? Levanta o volume aí. Léo Chu, meio atacante, que jogou no Ceará no ano passado, tá indo para os Estados Unidos. Faltam detalhes aqui, mas tá indo. Me ajuda aí, Glauco. O Matheus Henrique, Juan, Ferreira... Não, é assim, ó, a questão da safra, os meninos do Grêmio, que era grande, agora vamos valorizar. Estão vendendo os meninos, é isso? Para trazer os Glaucos, quer dizer, os velhos? Eu não sei, Mas, por falar em Ferreira, aí o lance do Ferreira no Grenal, né? O Ferreira vai para os Estados Unidos. O Grêmio, nesse momento, tá esperando o Pix, tá? Eu também tô, faz tempo. Nenhum vem. Tá esperando o Pix lá do Atlanta United, que vai levar o Ferreira e tem o prazo de hoje para terminar o negócio. Mas o Ferreira já recebeu a passagem, viu? Ferreira viaja amanhã para os Estados Unidos. E ele tá indo para lá com um salário, olha, Glauco Paza. Nem me fala que eu fico mais azedo, não fala do salário. Tá, então não vou falar. Esse é aquele que não foi, não vou falar. Que não apareceu no departamento, né? O André Hart tá lembrando aqui fora do ar que o Ferreira é o jogador que o Grêmio revelou que não foi fazer tratamento, né? Então o Ferreira tá saindo do Grêmio para ganhar uma bolada. Tava pesquisando a passagem. Tava pesquisando a passagem, diz o André. Mas ele sai para ganhar uma bolada, mas ele sai assim num clima péssimo com o Grêmio, né? Mas assim, ó, eu volto a repetir aquilo que eu já falei. O clima dele ficaria péssimo igual. O Ferreira, pelo histórico que tem, pode jogar um bom futebol, manda, vende. Tô azedo, sim. Mas o problema, Glauco, a gente já vai falar sobre outro assunto. O problema é que saiu o Ferreira, saiu o Matheus Henrique, saiu o Léo Chu. Aí não dá, né? Não, e aí traz o Glauco. Todos velho, ao mesmo tempo, não, né? Ainda mais na situação que o Grêmio tá. Ô, Glauco, a gente perguntou mais cedo, né? Pediu a opinião de todo mundo para saber sobre volta ou não volta, torcedor.
E a galera respondeu, né? Tá aí a nossa pergunta. Você acha que a gente deve ter público nos jogos do Brasileirão imediatamente? E aí, Glauco? Ô, Jeremias, tem muita gente que respondeu e sabe que até me surpreendi. Tem bastante gente querendo a volta. Por exemplo, a Cacá Regina, ela diz o seguinte: acho que se for com todos os cuidados, sim. Tá? Essa é uma opinião, mas me surpreendeu a quantidade de pessoas que disseram sim. Vamos lá, mais respostas aqui, por exemplo, ó. Lucas Rosales, não, esse diz, só quando todo o Brasil estiver com a população vacinada. Já a Jéssica Guimarães, sim. Cristiano Miranda, sim, desde que sejam vacinadas as pessoas com as 2 doses. Pamela Ives, sim. Renan De Pauli, sim. A Grace, não. E aí a última resposta que eu tenho aqui, ó, David Gabriel. Óbvio que quem é a favor é doente da cabeça. Você é doente da cabeça, ô Jeremias, ou não? Não, porque eu sou a favor, se tiver lá que mostrar a caderneta de vacinação. 2 doses, tira a temperatura, fica todo mundo longe, até pode ser. Assim até pode ser. Eu acho que tem que ter o controle e tem que ter aval de alguém que entende da situação. Essa é a minha posição. Sabe, falar em volta, não volta. Sabe o que o Inter tá querendo de volta? D'Alessandro. Não, eu chutei e acertei. É isso? D'Alessandro. Pra jogar? Não. Não, calma. Pra treinar? Não, mais ou menos. Sabe aquele mesmo? Mais ou menos. Ó, o D'Alessandro tá lá no Uruguai, a gente tá vendo aí, ele tá fazendo gol no Nacional. E faz pouco tempo que ele fez gol no Nacional, o primeiro gol dele lá pelo Nacional. E o Inter quer ele para ser coordenador técnico. Me explica, Glauco, o que faria um coordenador técnico? É aquilo que a gente fala de gestão de vestiário. Na verdade, o Inter procurou o Pedrinho, que é atualmente comentarista, né, de televisão, procurou o Tinga não aceitou um projeto que ele não começa, quer dizer, ele só aceita se ele der o pontapé inicial, começar o projeto, enfim. Não, o Inter está procurando alguém né? para dar a chave, sabe? Dar a chave do vestiário, vai lá e resolve. Pode ser. Mas aí é o seguinte, ó, o D'Alessandro tem contrato lá no Uruguai até dezembro, viu, André? E nesse momento, acabei de falar pela manhã com uma pessoa ligada ao D'Alessandro. Nesse momento, Glauco, ele tá pensando em parar. Ele saiu do Beira-Rio porque ele não queria parar, né? Mas agora ele tá pensando em parar. Ele tem casa em Porto Alegre, vai parar no final do ano. Sabe o que ele falou? Sei não, hein? Não estou mais em condições de treinar. Se me chamarem para Inter mora em meu coração. Como é que seria o D'Alessandro? Como é que seria o D'Alessandro dentro do vestiário? Empate 0-0 com o Cuiabá no Beira-Rio, o que ele faria? Não viu o jogo? Não sabe como se joga? É isso aí. Não me deixa jogar futebol, cara. Não me deixa jogar futebol. O D'Alessandro vai ver isso aqui, cara. O D'Alessandro vai ver isso aí, vai querer... Mas ele é gente boa, cara. Quando não tá jogando, tá? Quando ele tá jogando, ele sai de pé. Vamos falar num outro ídolo aqui do futebol do Rio Grande do Sul, Renato Portaluppi. Porque ele tá cruzando o caminho do Inter. Final de semana tem Inter e Flamengo. Olha só o que o Renato tá fazendo no Flamengo. E aí, Glauco? Olha, pegar esse trem eu tô tentando embalado. somar os gols ali. Já me perdi 3, 4 vezes, cara. 6, 10, 15, 21... Não, aqui, ó. É o melhor plantel do Brasil, com um técnico que conseguiu juntar as peças, não mexeu lá grande coisa, mas na verdade o pessoal tem confiança nele e o resultado é isso aí. É ou não é? Mas... Não é o melhor plantel do Brasil? Não, é sim. Tá. Sim. Mas vai ser parada duríssima pro Inter, né? O Inter? Bom, aqui, naqueles jogos assim que empate é goleada, amigo. Bom, vamos falar sobre outros gaúchos. Gaúchos olímpicos, Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente teve nos Estados Unidos, a Fernanda Cachopa, o Lucão e o Thales jogaram o Fernando Cachopa jogaram na seleção brasileira contra o Comitê Olímpico Russo. O Brasil até fez um primeiro set maravilhoso, mas aí tomou uma virada, né? O vôlei, na verdade, deu a lógica, tá? O Brasil saiu bem, mas como assim? A equipe russa... Seleção brasileira fantástica. Mas aí no meio do jogo se perdeu, né? Vai brigar pelo bronze, lamentavelmente, a seleção masculina. Muito bem, gente. Precisamos encerrar agradecendo a companhia de todos. Lembrando que hoje, às 11h15 da noite, a Praça é Nossa está ainda mais especial com a presença dos comediantes Bruno Mota e Diogo Portugal, além dos personagens que já são sucesso entre o público.
É risada garantida, não é verdade? Aí, a praça é nossa. Muito obrigado, gente, pela audiência, pela companhia. Nós vamos encerrar com as imagens hoje do Fala Comunidade, mostrando esse trabalho que vem sendo feito pela comunidade lá de Alvorada, fazendo tijolos, lá do bairro Umbu. Um trabalho muito bacana. Jeremias, Glauco, pessoal, a gente se encontra amanhã a partir das 11h30. Às 19h20 tem o segunda edição com Marcelo Chemari. Tá certo? Tá, bom tchau, descanso, Glauco. André. Bom descanso, hein? E pra mim, não? Ah, pra ti também, bom descanso, Jeremias. E as imagens, olha Você só. volta amanhã, né? Sim. Claro. Ah, tá. Eu também vou. O Jeremias fazendo... O Jeremias. O pessoal fazendo tijolo. Tchau, até amanhã. Muito obrigado a todos.